Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na teoria nos exercícios passados, falando dos nossos assuntos de análise combinatória. Gostaria de dizer para você que aí na descrição do vídeo você encontra a nossa apostila, você encontra também o link para toda a playlist. Então vamos lá, vamos considerar o primeiro exercício. Um cofre possui um disco marcado com os números 1, 2, 3, 4 e 5, sabendo-se que o segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos distintos. Podemos afirmar que o número máximo de tentativas para abri-lo é. Então, nós temos 5 números que podem fazer parte ali daquela senha. Essa senha tem 3 dígitos e não há uma repetição de números. Então, por exemplo, 115, não existe essa senha, não pode repetir. Então, se alguém fosse tentar e ela fosse um azarado e ela conseguisse só na última tentativa, quantas tentativas ele teria que fazer, certo? É o máximo. Depois de fazer essa tentativa, se ele estiver anotando o que ele está fazendo, não tem como não abrir. Então, aqui nós vamos fazer um arranjo. O arranjo de 5 tomado 3 a 3. Por que arranjo? Porque nesse caso aqui, a ordem importa. A senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1. Quando a ordem importa, a gente usa arranjo. De 5 tomado 3 a 3, porque são 5 opções e 3 são as que eu vou preencher. São 3 lugares ali. Então, arranjo de 5 tomado 3 a 3. O arranjo tem essa formulazinha. Aqui a gente coloca em cima esse valor maior, que é o 5 fatorial. Embaixo a subtração desses dois, 5 menos 3. Prossegue, então, a gente vai decompor o 5 até chegar no resultado da subtração aqui de baixo. 5 menos 3 vai dar 2. Então, lá em cima, a gente decompõe até chegar ao 2. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Esse 2 fatorial de cima, dividindo com 2 fatorial de baixo, ele corta, ele desaparece. Então, a única conta que você vai fazer aqui é 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, a pessoa vai fazer no máximo 60 tentativas, se ela estiver anotando ali. Então, com 60 senhas diferentes, ele vai acabar acertando. O departamento técnico de uma construtora imobiliária tem 10 técnicos de nível superior, sendo 7 engenheiros e 3 arquitetos. Quantas equipes técnicas distintas podem ser formadas por 2 desses técnicos, com a participação de pelo menos um engenheiro em cada equipe? Então, veja, são 10 técnicos, 7 são engenheiros, 3 são arquitetos, eles precisam de uma dupla. Essa dupla ela precisa ter pelo menos um engenheiro. Então, pode ter 2 engenheiros e pode ter um engenheiro apenas, mas tem que ter um lá. Então, a gente vai fazer 2 contas. Então, nós temos a primeira conta para um engenheiro e um arquiteto. Nesse caso, eu tenho 7 engenheiros para preencher a vaga e 3 arquitetos para preencher a vaga. 7 vezes 3, 21 maneiras de formar uma dupla, com um engenheiro e um arquiteto. Mas tem um segundo caso, podem ser 2 arquitetos. Então, aqui a gente faz a combinação de 7 tomado 2 a 2, aqui porque a ordem ela é importante, né? Aqui, então, fica 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, 7 menos 2 fatorial. E 7 menos 2 vai dar 5. Então, lá em cima, a gente decompõe 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O que mais? Embaixo nós temos o 2 fatorial, que é esse da esquerda. 7 menos 2 vai dar 5 fatorial. Corto 7 com esse 5 daqui. Corta em cima, corta embaixo. O que vai sobrar? 7 vezes 6. Não é isso? 7 vezes 6 dá 42. Aqui embaixo, né, nós temos o 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, porque 2 vezes 1 dá 2. 42 dividido por 2 dá 21. Logo, considerando os 2 casos, nós temos, então, 42, não é isso? 42 formas de montar essa dupla aí que ele está desejando. Então, essa é a nossa questão. Aqui você precisa saber que tem que usar a combinação, não é isso? Porque no caso aqui a ordem não importa, né? Eu nem sei se eu falei que a ordem importa. A ordem não importa, por quê? Porque não importa se é o engenheiro João e o engenheiro José, ou trocando a ordem, né? Se é o engenheiro José e o engenheiro João. O importante é que os dois estão juntos. A ordem deles não importa, tá bom?
Então, por isso que a gente usou combinação. Henrique tem uma coleção de miniaturas de veículos. Ele possui 2 caminhões diferentes, 4 motos diferentes e 4 carros diferentes. Ele deseja organizá-los lado a lado, de modo que veículos do mesmo tipo fiquem sempre juntos, ou seja, caminhão do lado de caminhão, né, moto do lado de moto e por aí vai. E as motos na mesma ordem. Eu vou ler de novo. Ele deseja organizá-lo lado a lado, de modo que os veículos do mesmo tipo fiquem sempre juntos e as motos na mesma ordem. Então, o número de maneiras distintas que ele pode organizar suas miniaturas é. Então, veja, lá está ele com várias miniaturas, 4 motos, 4 carros, certo? E 2 caminhões. Ele quer colocar esses brinquedos um do lado do outro. A única regra é, todas as motos têm que estar coladas uma na outra, todos os carros colados uns nos outros. Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão? Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma permutação dos caminhões. Porque os caminhões, eles vão estar lado a lado, mas eles podem mudar de posição. Então, a gente faz uma permutação. Por quê? Digamos que ele vai começar pelos caminhões, né? Ele tem 2 opções de caminhão, ele escolhe um, coloca na prateleira. Depois ele tem a opção de um caminhão, né? Então, 2 vezes 1, 2. Então, tem 2 formas de organizar os caminhões, lado a lado. Aí a gente vai para as motos. As motos não têm permutação, porque ele disse que as motos vão ficar do mesmo modo. Quando ele diz aqui, ó, na mesma... e as motos na mesma ordem. Então, eu não vou ficar brincando com as motos. As motos vão ter que seguir um padrão lá que ele não especifica, certo? E, por fim, os carros. São 4 carros. E, então, ele vai mexer com esses carros. Joga um para cá, joga outro para lá, mas sempre um do lado do outro. Então, na hora de escolher o primeiro carro, ele tem 4 opções, depois 3, depois 2, depois 1. Isso aqui tudo, multiplicando, vai dar 24. Esse é o primeiro passo do exercício, certo? Considerar a dança das cadeiras, digamos assim, dos brinquedos de mesma classe, dos caminhões, motos e dos carros. Mas aí tem que multiplicar, fazer a permutação dos tipos de veículo. Por quê? Primeiro podem vir os caminhões, depois as motos, depois os carros. Mas podem vir todas as motos primeiro, todos os caminhões e depois os carros, e por aí vai. Então, aqui nós estamos pensando não em um veículo em si, mas um tipo de veículo. Então, na hora de colocar, ele pode escolher. Ele tem 3 opções para começar. Ele pode começar com o carro, com a moto ou com o caminhão. Digamos que ele bote as motos. Depois ele tem 2 opções. Ele bota ou os caminhões ou os carros. E depois só tem uma opção, que no caso, uma permutação aí dos tipos de veículos, que no caso são 6. E aí então a gente multiplica tudo, tá? Então, aqui são a mistura dos carros. Aqui são das motos, que não pode mexer com as motos, né? E aqui acho que é caminhões, caminhões, motos e carros. E aí multiplica por 6, porque aí eu vou ter que mexer eles também de posição. Então tudo isso aí vai dar 288. Resumindo, eu penso primeiro em mexer nas posições só dos carros, só das motos e só dos caminhões. Depois eu vou mexer eles de um modo geral, certo? Vou pegar eles e colocar primeiro moto, depois carro, depois só caminhão, depois que vem a moto. E aí vai fazendo essa mistura. Espero ter sido claro, tá certo? Em uma escola, há 2 turmas de 7º ano. Uma com 28 e a outra com 32 alunos. Para representar essas turmas em uma das atividades em uma gincana, será formada uma dupla, com um aluno de cada uma dessas turmas. Se essa escolha for aleatória, o número total de maneiras para a formação dessa dupla elas são bem simples. Em primeiro lugar, eu tenho 28 opções da primeira turma, 32 opções da primeira turma. Então, misturando isso, multiplicando, eu tenho 896 formas de formar duplas com alunos dessas turmas aí. Questãozinha de anagramas, simples, mas tem que tomar cuidado, certo? Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra Paraguai que não começam com vogal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você tem aqui o 3. O que é esse 3? Não pode começar com vogal. Então a primeira letra precisa ser uma consoante. A palavra Paraguai tem 3 consoantes. A consoante P, a consoante R e a consoante G. Então essa é a primeira coisa. Depois que você usa uma das letras, agora você pode usar qualquer coisa. E lhe restaram 7 letras para você usar. Digamos que você começou com o R, né? Depois você tem 7 letras, aí vai marcando 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Beleza. Quando se fala de anagrama, esse é o primeiro raciocínio. Você estabelece as limitações, igual a gente fez no primeiro, e usa livremente as outras letras. Mas aí tem um detalhe. Algumas letras se repetem. Então, por exemplo, se eu pegar esse A e trocar com esse primeiro A, mudar ele de posição, a palavra continuará sendo a palavra Paraguai. Então, aqui nós temos uma repetição, coisa que eu ensinei lá na nossa aula. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim. 3, porque o 3 é um caso à parte, porque ele tem uma limitação aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Pegar o 7 fatorial, que são as 7 letras que eu uso desimpedidamente, e dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que a letra se repete. Ora, o A aparece 3 vezes, então eu vou dividir por 3 fatorial. E aí, o que eu fiz? Peguei o 3 e joguei aqui para cima, gente. Quando tem multiplicação, o 3 é a mesma coisa que está do lado de cima. Então, 3 vezes 7 fatorial. E eu decompus o 3 fatorial. Ficou 3 vezes 2 vezes 1. Bom, aqui de cara, eu já corto esses 3, né? 3 dividido por 3 já some, não é isso? Então, fica 7 fatorial dividido por 2 vezes 1, que no caso é 2. Eu não preciso terminar a conta porque eu já tenho a alternativa. 7 fatorial dividido por 2. Às vezes cai questão assim na prova. Você mostra para a banca que você sabe resolver o exercício e ele não quer que você gaste tempo fazendo conta. Beleza? Então é isso aí. Quantos anagramas de 5 letras distintas podem ser formados com as letras T, R, A, N e S? Aí ele dá uma restrição. Se o R não pode preceder o T. Então, gente, nós temos que ver caso a caso. Nós vamos ter que fazer exemplos onde o T vai assumindo posições, para nunca permitir o R ficar antes dele. Então, vamos lá. Lembre-se, são 5 letras. Qual é o primeiro caso? O T é a primeira letra. Então, o R nunca vai vir antes dele, porque ele é a primeira letra. Então, usei a letra T, me restam 4 letras. R, A, N, S. Aí eu uso uma delas. Aí depois fica 3 opções, depois 2, depois 1. Essa multiplicação aqui a gente vai fazer no final, tá? Então, aguenta um pouquinho aí. Bom, próximo caso é quando o T vem na segunda posição. Então, o T vem na segunda posição. Lembre-se, são 5 letras, mas eu já usei o T. Então, me restam 4 letras. Só que na hora de marcar a primeira letra, o R não pode ser utilizado. Então, das 4, eu tenho apenas 3 opções de letra para usar. Eu posso usar o A, o N ou o S, certo? Digamos que eu use o A. Eu tinha 3 opções, usei o A. Quando eu venho para cá, para a direita, eu usei uma letra, mas outra agora já pode ser utilizada, que é o R, certo? Não podia usar o R. Então, tinha 5 opções, comecei e usei o T. Aqui são 4 letras, mas o R não pode. Então, eu usei o A. Aí, na hora de vir para cá, não é isso? O R entra. Então, aqui eu posso usar o R, posso usar o N, posso usar o S, supondo que eu coloquei o A aqui no começo, tá? Aí, agora eu estou livre, né? Posso usar qualquer letra. Aí, 2 e 1. Próximo. Quando o T fica na terceira posição. Então, veja bem. Nós temos 5 letras. A letra T, ela está aqui. Então, agora eu tenho 4 opções de letras. Para começar o meu anagrama, embora são 4 letras, o R não pode vir antes do T. Então, só fica 3 opções. Aí, de novo, o R não pode antes do T. Ficam só 2 opções. Bom, agora que eu tinha 2 opções, eu usei uma delas. Sobrou uma. Só que na hora que eu venho aqui para frente, o R já pode ser utilizado. Então, de novo, eu fico com 2 opções. Entendeu? Então, tinha 5 opções, usei o T. Aí eram 4, usei só 3, porque o R está impedido. Aí já que eu usei uma das 3, agora sobra 2. Agora sobraria uma, mas como o R já está podendo ser usado, fica 2, depois 1. E aí vem o T, certo? Na penúltima posição. Então, das 5 letras, usei o T, sobra 4, mas o R não pode vir antes. Então fica só 3, 2, 1. Usei todas as letras, menos o R, não é isso? Mas agora eu já posso usar o R. Então, com certeza, quem vai vir aqui é o R. Professor, você vai colocar o T na última posição? Não, não posso colocar o T na última posição. Por quê?
porque se o T fica na última posição, obrigatoriamente o R vem antes dele, e isso fere o princípio do exercício. Assim, o que eu vou fazer? Somar essas possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24, 3 vezes 3 vezes 2 dá 18. Veja que eu não estou multiplicando 1, porque o 1 não altera nada na multiplicação. 3 vezes 2 vezes 2, que dá 12. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que dá 6. Então, somando essa galera inteira, 60 maneiras de formar anagramas com 5 letras, mas nunca permitindo que o R preceda a letra T.